Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Sintam-se abraçados aqui na nossa casa, com muito carinho. É um prazer tê-los aqui conosco. E agora, nós vou fazer uma palestra aqui, continuando a Gênese de Allan Kardec, que é aquele livro que já há algum tempo a gente está vendo. Hoje vai ser o capítulo 17 desse livro aqui, tá? Mas antes disso, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos acalmar os nossos corações, vamos elevar nosso pensamento a Deus, esquecendo todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, pedindo a Deus que nos ampare, nos ilumine, abençoe a nossa mente para que essas lições passadas sejam bem aproveitadas, na sua aprendizagem, que possamos pôr na prática nas nossas vidas, sempre refletindo sobre o ensinamento e as nossas vidas, e que Deus nos abençoe nesse encontro maravilhoso que estamos tendo aqui. Vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ó pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, o assunto de hoje vai falar sobre a vidência de Jesus. Eu não sei se vocês vão se recordar, tem algumas pessoas que estavam aqui a última vez, acho que um mês atrás que eu fiz a palestra, e a gente estava falando assim, de pessoas que têm o dom da vidência. Eu falei muito aqui, no dia que eu vim. E aí hoje, o livro A Gênese, no seu capítulo 17, fala sobre as predições do Evangelho, que são as previsões que Jesus fazia. Ele tinha um dom absurdo de vidência, como em tudo, ele era extremamente especial, um ser maravilhoso, E ao mesmo tempo ele sofreu muito por isso, Tem essa questão, ele foi muito humilhado, desacreditado, escorraçado em algumas situações, pelos dons que possuía, que é muito triste. Olha a nossa estupidez, estupidez humana, não ter noção de que ser maravilhoso era aquele moço tão lindo, tão maravilhoso, que ajudava tanta gente, e o pessoal ainda naquelas condições o humilhando. Então inicia assim: ninguém é profeta em sua terra. Esse é um trechinho retirado do Evangelho comum mesmo, tá? Que apesar o Espiritismo, ele pega muitos trechos do Evangelho mesmo, usado pela Igreja Católica, tal, normal, pega trechos e comenta. Não sei se vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo, algum de vocês tem? Vocês já viram que tem os trechos e depois tem os comentários, mas eles pegam os versículos, as falas de João, de Pedro, então eles vão pegando. E aqui ele fala o seguinte: ninguém é um profeta em sua terra. Então aqui dentro da sinagoga começaram a questionar Jesus: de onde vieram a sabedoria e os milagres? Não és filho daquele carpinteiro? Então, porque ele era um filho de um carpinteiro, ele não podia ter dons, de acordo com os fariseus, o pessoal que controlava as sinagogas. Não podia ter, porque ele era um filho de um carpinteiro, ele tinha que ser filho de uma pessoa chique, de uma pessoa... Não é assim que as coisas funcionam,
Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa, e não faz milagres devido à incredulidade deles. É meio estranho, mas isso aqui que eu vou te falar é uma coisa que acontece ainda. Às vezes acontece com a gente, ou pode acontecer com qualquer um de vocês, eu não sei como que é a situação de vocês a nível de mediunidade, de interesse, enfim. Tem pessoas que, se você falar, eu vou no centro, né, eu tenho mediunidade, eu estou indo ao centro para receber uma orientação, e vai ser benzedeira, e teu portão vai encher de gente. Eu ouvi isso. É lamentável, né, que as pessoas tenham esse tipo de mentalidade, né? Porque mediunidade é um dom natural, é totalmente falta de conhecimento, a pessoa totalmente sem esclarecimento nenhum. Muitas vezes nós somos criticados dentro da nossa casa, com as pessoas da nossa família. O que você vai fazer lá? Mas o que tem lá, que tem que ir toda hora lá? Né? Então, é muito difícil. Então, vocês imaginam, né, se a gente, que é tão pequenininho diante de Jesus, a gente é uma poeirinha, né? Imagina ele na grandeza dele, né, sofrer esse tipo de agressão assim, gratuita, né? Então, é terrível. Aí depois tem um outro item aqui, também falando propriamente do assunto: ninguém é profeta em vida. Jesus disse esse provérbio. Essa máxima se aplica aos seus entre o seio que vive. O princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana. O que acontece aqui? O que ele quis dizer com isso? Que tem pessoas que elas só são valorizadas depois da morte. Fazem trabalhos divinos maravilhosos, muitas vezes são maltratadas, humilhadas, pisoteadas, só quando falecem, que aí a humanidade começa a valorizar algumas pessoas, né? Muitos sofrem perseguições terríveis, né? Que nem Madre Teresa de Calcutá fazia um trabalho divino maravilhoso, só cuidando de pobres, só tentando matar a fome e cuidando de doentes, aquela situação. Foram processá-la porque ela roubava dinheiro de, não sei se é de alguma entidade, inventaram coisas absurdas dela. Falei, gente do céu, né? Aí depois que morre, aí ok, aí é bom, aí nossa, era uma santa. Então, é muito complicado o ser humano, né? E assim também, como eu citei anteriormente, de pessoas da família que às vezes nos magoam com uma coisa dessa, isso acontece porque tem pessoas que pensam que todo mundo tem que ser, ninguém é igual, não vai ser igual. Então, um tem mediunidade, o outro não, e isso não é uma escolha sua, é um dom que você vem, é uma coisa que vai desenvolver em você, isso aí vai acontecer. E aí a gente não tem culpa. E aí as outras pessoas que às vezes convivem com a gente, até amigos, sei lá, não aceita que você seja diferente. Por inveja, por ciúme. Não é para ser, você não pode ser. Eu não sou, você também não pode ser. Só que tem coisas que não são escolhas, né? E as pessoas não são iguais. As pessoas têm missões diferentes, né? As pessoas vivem situações diferentes. E não é assim que as coisas têm que ser, né, vistas, né? Jesus, ele vivia no meio de pessoas muito ignorantes e não conseguiam perceber quem ele era. Naquela época dele, né, super lá atrás, né, período de Império Romano, eles não davam valor para ele, não tinham noção de quem ele era, as palavras que ele falava.
E muitas vezes ele ficava assim um pouco desanimado. E o que ele fazia? Ele procurava focar nas pessoas que realmente se interessavam pelo que ele falava. Ele procurava focar nessa direção. Eu vou falar com quem me ouve, com quem me entende, que se interessa em entender o que eu estou falando. E realmente, se você for parar para pensar, hoje em dia quase que nós temos que fazer isso também. Tem situações que não adianta você discutir. Tá, não quer acreditar, não acredita, ok. Ah, quer acreditar? Então tá, então a gente senta, conversa, é mais gostoso conversar e tal, ok. Mas tem pessoas que realmente não vale a pena. Então você veja, Jesus já tinha essa atitude. Tem pessoas que não vale a pena você ficar se desgastando. Tem uns que não acreditam em reencarnação, não acreditam. E se a gente ficar naquilo, não, mas não tem, isso é palhaçada. Vocês estão criando isso aí, que não tem como explicar as coisas, fica inventando essas histórias. A gente escutou isso já. Eu já ouvi essas coisas, sabe? Então, é coisa que não dá para conversar, né? E assim, ele tinha problema dentro da família dele. Jesus, ele tinha irmãos. E os irmãos dele falavam que ele tinha perdido o juízo, que ele não estava bem, fazia as coisas que ele fazia. Ele tinha problema, né? Os fariseus e sacerdotes o acusavam de obrar pelo demônio, porque tudo é o demônio, né? Ele trabalhava para o demônio. E aqui, não há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, tinham pessoas que não passavam aqui na calçada do Centro Espírita, que o senhor Alencar não está aqui para confirmar. Não passava na calçada aqui perto do portão, atravessava a rua, passava na outra, porque aqui era a casa do demônio. Né? Então o senhor Alencar que passou isso mais de perto, né? Então, passou situações aqui complicadíssimas nesse sentido. O pessoal atravessava a rua, que aqui era a casa do demônio. Então, assim, as pessoas, isso é total falta de conhecimento, né? Me falaram, me contaram, mas eu não estudei, eu não fui atrás, eu não entrei para conhecer. Então, eu não posso falar daquilo que eu não tenho conhecimento. É o achismo, né? Eu acho que... E aí... cometem-se falhas enormes, né? Agora aqui eu vou falar de algumas passagens bíblicas de previsões que Jesus fez. A primeira é a morte e paixão, foi a paixão de Jesus Cristo, quando ele já sabia que ele ia morrer, que ele ia ser entregue, que ele ia ser crucificado, ele sabia de tudo. Oi, El. O demônio que você estava falando, eu achei interessante uma pergunta que eu vi na internet. O demônio nunca deixa de ser, ele nunca vai desistir de ser ruim. É uma questão muito interessante, né? É interessante. Se ele é filho de Deus, ele vai ser eterno ruim. Não, aí o que acontece? Entra o processo evolutivo, né? Um dia nós fomos também. O que é? O que é o demônio? É o espírito cru ainda, né? Sem ter lapidado. Então, são pessoas bem rudes nesse sentido de compreensão da vida espiritual. Então, quem é o demônio? É o ser humano, gente. É o ser humano ruim. É o demônio, não é aquele de chifrinho, com garfinho, cabinho. Não. É o ser humano mau mesmo. Né? Então... Ele não se cansa de ser ruim. Uma hora há de melhorar, a gente tem esperança, por isso que tem reencarnação, né? Então a gente tem a esperança que um dia há de melhorar, né? Vamos ter fé que vai melhorar. Então aqui, olha, como ele tinha as previsões dele, né? Jesus indo a Jerusalém, chamou parte de seus 12 discípulos, a parte de seus 12 discípulos, vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas que o condenarão à morte. Então isso ele falava com os apóstolos assim, normalmente, então ele sabia de tudo.
Outra, a perseguição que os apóstolos iam sofrer. Que ainda quando Jesus estava aqui, o pessoal ia por cima dele, né? Aí depois que ele faleceu, né? Que ele morreu, os apóstolos que foram os perseguidos, mortos e uma série de coisas. Então aqui, guardai-vos dos homens, ele falando para os apóstolos, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães. Então, até pessoa da família iriam entregá-los para serem perseguidos, para serem amortaçados, enfim. E tem mais um aqui, que é a ruína do templo de Jerusalém. Jerusalém, ok? Vocês sabem onde é? Sabe? Israel. Já ouviram falar? Vocês sabem o que está acontecendo lá, certo? E não é de agora, é um negócio que vem desde lá de trás, desde a época dele, né? Então aqui, quando Jesus saiu do templo, isso aí, ruína do templo e de Jerusalém. Quando Jesus saiu do templo, seus discípulos o mostraram a grandeza da construção. Então um templo em Jerusalém maravilhoso. Ele, porém, lhes disse: digo-vos em verdade, de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou. Chorou por ela, dizendo: pela cidade, pelo povo de Jerusalém. Se ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesseis aquele que te pode proporcionar paz. Mas agora, tudo isto se acha oculto aos seus olhos. Tempo virá, pois para ti, desgraçada, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te detestarão por terra a ti e teus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. Então, o que aconteceu aqui? Jesus foi a Jerusalém, né, para tentar fazer o trabalho dele, né, de ensinamentos religiosos, de ensinar os mandamentos. Foi super mal recebido, super maltratado, né? Fizeram o maior pouco caso dele, humilhado, tudo que tinha direito. Não deram a menor atenção para ele. E ele foi lá para quê? Para levar a paz. Só que ninguém quis ouvir, ninguém o respeitou. Então, o que acontece? Até hoje lá é um transtorno absurdo, né? Naquela região. É uma coisa horrorosa até hoje. Então, isso aí seriam consequências, né, de atos anteriores. Então, Jesus possui o dom de prever os acontecimentos e que se seguiam até após a morte dele. Tem uma passagem aqui que vai falar da nossa situação aqui. Então, Jesus, além de prever isso, ele previa o que ia acontecer mesmo depois que ele estava morto. Ele já sabia de coisas que viriam. Uma das coisas é a anunciação do Consolador. O que será que é isso? Se vocês não entenderem muito bem, eu vou explicar direitinho para vocês. Se me amais, guardai os meus mandamentos, ó Jesus falando. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber porque não o vê, vós, porém, o reconhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e fará que vos lembreis de tudo o que foi dito. O que é isso aqui? Nós temos uns itens. Guardai os meus mandamentos. Quais seriam os mandamentos de Jesus? É o retorno aos 10 mandamentos, né? O mandamento do amor, principalmente, amar o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos que Moisés falou, ele veio para quê? Para reforçar as ideias dos 10 mandamentos de Moisés. Que ainda nós aqui não conseguimos fazer nada ainda. Nós não conseguimos sair do primeiro mandamento ainda, porque está difícil o negócio, hein? O amar ao próximo como a ti mesmo já não conseguiu ainda. Não roubarás, também não conseguiu ainda. Não matarás ainda também não. Está difícil. Alguns já conseguiram, graças a Deus, né? Mas tem uns que tá feio o negócio. Então, primeiro item é esse. Então, mantém-se as ideias dos 10 mandamentos e Jesus veio só para fortalecer essa ideia do trabalho que o Moisés iniciou, Jesus dá continuidade. Aí ele fala de uma coisa chamada Espírito da Verdade, que ia vir. E quem será que é o Consolador prometido? O que é Espírito da Verdade? Espírito Santo. O que vocês acham que é o Espírito Santo? Quem que vocês acham que é o Espírito Santo? São espíritos de luz, né? Que vêm para ajudar a humanidade, seja em que igreja for, seja em que local for, né? Então, não importa. Isso aí, para eles não tem, se a igreja tem o rótulo tal, o nome tal, não importa. O Espírito Santo são espíritos de luz, auxiliares de Jesus que vêm para o planeta Terra para ajudar a humanidade, certo? Então, eles vêm. E aí ele faz uma citação. O Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Vocês já leram, por acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Aqui ele fala do Espírito da Verdade que o mundo ia receber, mas naquela época ainda não, porque não conseguia ver. Como as pessoas não acreditavam nas coisas, tinha gente que só acreditava naquilo que vê. Ele acha que o Espírito é igual a esse pilar. Então ele tem que ver desse jeito para acreditar. Só que a parte espiritual não é assim que funciona. As coisas não são dessa forma, né? E aí, quando ele fala do Espírito da Verdade, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vou pegar um trecho aqui, tá? Obreiros do Senhor. O Espírito da Verdade nada mais é do que espíritos de luz que vinham, que incorporavam em médiuns, quando Allan Kardec acompanhava as sessões espirituais lá em Paris, quando ele estava fazendo o trabalho dele, da escrita dos seus livros, de toda essa parte espiritual, ele acompanhava os trabalhos nos centros espíritas, né, em Paris. Aqui mesmo tem um. Esse capítulo aqui é o capítulo 20, Obreiros do Senhor. Então aqui tem toda a escrita, né, os comentários, tal. Não sei se vocês já leram o Evangelho. Aí no final, terminando o pensamento, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Então Jesus previu isso aqui. Quem é o Consolador? Consolador prometido, na verdade, é o Espiritismo, que veio esclarecer um pouco mais tudo aquilo que Jesus pregou. Que ele fala que o Espírito, as pessoas não podiam saber porque não via, mas que eles iam estar perto de nós, eles iam estar por aqui. É tudo que nós vivemos aqui. Você sabe que os Espíritos nos acompanham, você sabe que o médium incorpora, que é o Espírito que está próximo dele. Vocês já sabem tudo isso.
E isso aqui, esse, tá? O Evangelho, toda a doutrina espírita, esse trabalho todo é o Consolador prometido, que é o esclarecimento maior da questão de reencarnação, questões de umbral, questões de missões que as pessoas têm. Toda essa parte, né, vem daqui. Então, todas essas obras, eu estou pegando aqui só o Evangelho, mas todas as obras espíritas, todo o trabalho espiritual que é feito em mesas, em desobsessão, isso é o Consolador, tá? E o Espírito da Verdade, quem é? Isso aqui eram as falas dos médiuns, muitas vezes. E aqui vem o que foi falado e quem é que passou a mensagem, que é o Espírito da Verdade. Só que ele não falava o nome dele, ele falava que era o Espírito da Verdade. Agora aqui tem outros que citam o seu nome. Tem alguns aqui que falam o seu nome. Não é só Espírito, nós vamos ter uns que é Espírito Protetor. E aí vai algumas outras citações aqui. Tem um aqui, Adolfo, bispo de Angers, Marmadame, 1862, outra cidade da França. Então, tem alguns que citam o seu nome. Tem outros que aparecem como Espírito da Verdade. Vocês, quando estiver em casa, se tiver um tempinho, dá uma olhada no que eu estou falando. Se vocês tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma olhadinha. Então, vem bem dentro daquilo que Jesus falou no Evangelho e falou na época dele, né? E assim, né, as igrejas que acompanham o Evangelho, como a Igreja Católica, os evangélicos e tal, tem assim algumas partes, então, que ficou faltando um pouquinho, né? Que é a parte que o Espiritismo complementa, na verdade, né? Que poderia estar ali e não está. Mas as coisas acontecem da mesma forma e aí continua. Então, é importante aqui para a gente ter um conhecimento que a questão das orientações religiosas para a humanidade são 3. Então, nós temos a doutrina de Moisés, que foram os 10 mandamentos, ok, certo? Todo mundo aqui eu acho que já ouviu falar. Aí nós temos o cristianismo, que é toda a orientação de Jesus para todos nós, que na verdade o que é? O desenvolvimento e o fortalecimento das ideias de Moisés, dos 10 mandamentos, certo? E depois, na sequência, o Espiritismo, que vem para esclarecer ainda mais, dando mais abertura e mais esclarecimento. Por quê? Porque agora a gente já está um pouco mais preparado para aceitar, para compreender, coisa que lá para trás não se tinha essa compreensão. E mesmo assim ainda nós temos pessoas que não aceitam, né? E que nos vê, às vezes, até de uma forma meio torcida aí. E nós temos a questão do juízo final. O juízo final aqui, eles falam que é a separação do joio e do trigo, das pessoas boas e más, que é quando chega a hora de partir e há a separação. Tendo que reinar na terra o bem necessário, é que sejam delas excluídas os espíritos endurecidos do mal. Então, o que acontece aqui? Nós estamos entrando num processo, o planeta está entrando num processo de regeneração. Não é fim do mundo, é regeneração, é mudança mesmo. Inclusive o eixo da Terra está mudando e está fazendo isso aqui, ó. Era assim, está fazendo isso aqui. Então já muda as águas, muda um monte de coisa, já vai mudando, já tem os efeitos na natureza, tá? Que já está acontecendo. E além disso, nós vamos ter o quê? Nós estamos passando por todo um processo. Está havendo já algum tempo, é que a gente às vezes não tem esse conhecimento, mas está tendo uma faxina no planeta Terra. Não sei se vocês estão sabendo. Tem uma turminha aí que está indo embora, não vai reencarnar mais aqui não. Aqui vai ser um local melhor. Vai, se Deus quiser, um local melhor. Só que as coisas
não acontecem rapidamente. Porque, assim, eles deram muita chance para muitos espíritos trevosos, espíritos difíceis, para melhorar. Então, você dá uma chance, 2, 3, 4, 10 e nada. Aí chega, e aí, meu filho? E agora? Então, agora você vai viver no mundo inferior com pessoas como você, do seu nível. Para você, até a hora que você, né, se permitir dar um passo adiante. Então, isso aí acontece mesmo, não adianta, né? Não tem como. E nós estamos nesse processo. Então, como o objetivo da espiritualidade é fazer com que o planeta Terra seja um planeta de amor, um planeta de paz, de equilíbrio, de pessoas melhores, está tendo, então, muitos que estão indo embora não voltam mais para cá. Eles vão para mundos inferiores, até que resolvam, que melhorem um pouquinho, né? Então, Deus permitiu que ficasse um bom tempo aqui para melhorar, mas chegando o momento em que, pelo processo moral de seus habitantes, terá que ascender a hierarquia dos mundos. Então, eles vão ter que ir embora. E para cá virão melhores. E já falaram que estão vindo espíritos bem melhores para o planeta Terra, assim seja, né? Que realmente aqui a gente consiga que seja melhor. Que não está sem tempo, está na hora de melhorar, né? Tomara que realmente, apesar que todo o processo de mudança é um processo lento, não é um estalar de dedos da noite para o dia, ponto, resolveu, já mudou, já melhorou, não. É aos poucos, mas a coisa começa a caminhar. Então, a gente já começa a notar em muitas crianças já a diferença, né? Extremamente inteligentes, crianças que já têm uma noção das coisas, uma maturidade maior, você começa a perceber nas atitudes, né? Então, é muito interessante isso. Acredito sim que muitos já estão aqui, já estão chegando, e outros já estão aqui crescendo para fazer desse planeta um planeta melhor, e que assim seja, né? Que não é sem tempo, tá? Bom, eu espero que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa, esclarecido algumas coisas, né? E assim, o mais importante também, para a gente veja a grandeza de Jesus, esse ser maravilhoso que esteve entre nós e que merece todo o nosso carinho, nosso amor, nosso respeito, sempre, né? Sempre. Tenham sempre Ele no coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, ou outro Evangelho, que seja da Igreja Católica ou evangélica, que você leia, que você tenha, não sei, põe ele dentro do seu coração, né? Que não adianta a gente ler o Evangelho só, a gente tem que, o Evangelho ele tem que fazer parte da nossa vida. A prática é essa questão, né? Toda sexta-feira que faz o Evangelho em casa. Isso é ótimo. E o que é bom fazer o Evangelho? Ou mesmo ler assim, né? Colocar aquilo na cabeça para a gente ir mudando. Porque, como eu falo, o mais difícil é a gente brigar com a gente mesmo, né? Porque eu estou sempre certa, eu sou legal, né? Os outros são ruins, eu que sou boa, e fim, acabou. Então, o que acontece? É importante a gente ter essa questão do Evangelho muito com a gente, colocar isso na nossa vida. É a hora que eu saio daqui, que eu vou lá fora, que eu tenho que ver o que eu estou fazendo, né? Quem sou eu lá fora? Como é que eu me comporto lá fora? Porque não é a religião, é quem eu sou, o que eu faço. A religião você escolhe aquela que é melhor para o seu coração, onde você se sente bem. Eu acho isso ótimo. Você vai aonde você se sente bem, ok. Só que, mais do que qualquer coisa, o mais importante é quem eu sou. O que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo. Então, a gente que lê o Evangelho, procurar fazer daquilo
um ato na nossa vida, né? É muito importante, tá? Então pensem em tudo isso, reflitam, e eu espero que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa, tá bom? Então já passamos o nosso tempo um pouquinho, né? E nós vamos estar encerrando agora, tá bom? Vamos novamente mentalizar Jesus, elevar nosso pensamento a Deus, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento, que as aprendizagens de hoje façam parte das nossas vidas, que nos tornamos pessoas melhores, que possamos ajudar nossos irmãos a colocar em prática o ensinamento de Cristo, que é o amor. O amor no seu sentido mais amplo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ajudar as pessoas necessitadas, amparar, acalmar. Que essas bênçãos divinas caiam todas sobre nós, uma grande luz nos envolva, nos abençoando, acalmando os nossos corações, abençoando nossos caminhos, as nossas vidas. Que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Devemos sempre segurar na mão do Cristo, nosso Pai maior, maravilhoso, que nos dá a mão nos nossos caminhos pedregosos que temos que trilhar. Vamos mentalizar nossos lares. Mentaliza seu lar, peça a Deus, levando luz para sua casa, para todos os seus familiares, em nome de Jesus. Retirando todas as energias negativas, mentalize sua casa. Todos os cômodos da sua casa sendo iluminados por Deus. Que os seus anjos abençoem, Senhor, a casa de todos nós aqui presentes. Mentalize seu trabalho, seu local de trabalho, as pessoas com quem você tem que conviver. Que sejam abençoados por Deus, o local de trabalho também. Que seja feita uma limpeza, Senhor, retirando as energias negativas, levando luz. Abençoe todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, em situações de necessidade. Se você tem alguma pessoa da família doente, que esteja em hospital, peça a Deus nesse momento. Peça a Deus pela sua saúde, que os espíritos de cura, os nossos irmãos, corrente médica, se tenhamos o direito à cura de algum problema de saúde nesse momento, que assim seja, Senhor, que seja feita a sua vontade, que possamos ter o direito da cura do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual também. E que Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nas casas de recuperação, abandonados nas ruas. Que sejam abençoados e que possam melhorar seus comportamentos e voltar à sanidade olhando para Ti, Senhor. Que Deus faça que isso aconteça. Abençoe todos os nossos irmãos. E agora aqui com o coração cheio de gratidão por esse momento maravilhoso. Encerramos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Amém. Todos estão bem? Graças a Deus, né? Bom, então, agora tenham um bom retorno aos seus lares, que Deus abençoe todos vocês, tá? E que tenham uma semana maravilhosa, tá? Que Deus abençoe.